E hoje a gente vai conversar com o Douglas. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele com inglês, né? Ele veio para a Austrália sem inglês nenhum e tem uma história legal, muito bacana de superação. Fica com a gente! E aí, Douglas, me conta então como foi essa sua experiência, né? Você veio para a Austrália sem falar nada de inglês e teve que se virar aqui, entrou em depressão, porque, né, talvez possa ajudar alguém que está com essa mesma dificuldade, veio para cá tem muito tempo e ainda continua com dificuldade, e você tem uma história de superação bem legal. Conta pra gente como é que foi isso. Então, eu não tinha um pingo de inglês porque eu nunca tive acesso ao inglês antes. A maioria das vezes eu sempre estudei em escola pública e na minha época também, hoje eu tenho 35 anos, não era tão comum ter línguas estrangeiras, né, em escola. Talvez hoje seja melhor. E então, todo mundo que sempre falou que teve acesso, vamos dizer, ao verbo to be na escola, já teve uma base. Eu não tive nem essa base do verbo to be. Eu tinha, só sabia o verbo to be. Na verdade eu ouvia, mas eu nem tinha aprendido, né? Mas enfim. Eu não tive essa base. E aí quando a gente decidiu vir pra cá, e a minha mãe, ela sempre profetizou na minha vida que eu iria, né, me mudar, iria pregar nas nações. Só que eu nunca levei isso por gostar muito do Rio de Janeiro, nunca quis me mudar. Isso eu já falo num outro vídeo que tá aqui, vou deixar aqui no card. De como a gente veio. Enfim. Aí, resumindo, eu fiz 10 aulas, mais ou menos antes de vir. Foi praticamente o único acesso ao inglês que eu tive. Umas 10 aulas, que gira em torno de uns 3 meses, porque eu ainda chegava atrasado, faltava. Não tinha muito interesse, na verdade, de aprender inglês, porque também quando a gente foi no agente de estudantil, e o agente de estudantil falou, não gasta muito tempo aqui, dinheiro, aprendendo inglês, aqui, porque lá você vai aprender. É uma das maiores mentiras, não faça isso, brother. Estude inglês o máximo que puder. E a gente tinha um amigo que falava, não, estuda inglês. Eu falava, gente, claro que não, vou estudar inglês lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu estudo inglês. Pois é. Pior besteira que a gente fez, né? E aí eu cheguei, eu não tinha nada, praticamente 10 aulas foi o basicão. Cheguei aqui, quando cheguei no aeroporto tomei um susto, porque o cara já veio falando how are you, e já falando que é o chip e não sei o que. Aí eu falei, que esse cara tá falando, brother? E aí eu perguntei a ela já me respondeu, né? E aí, tudo bem, não sei o que. E ali eu vi que eu tava lascado. Ali eu tava ferrado. E aí, o que aconteceu? A gente, né, foi pra casa, ficamos umas semanas e a gente saía a gente tinha um amigo aqui. E a gente saía com ele e sempre quando a gente saía eu não entendia nada o que os caras falavam, não entendia nada, nada. E aí algumas semanas depois eu consegui um trabalho. Aqui tem muito trabalho casual, que é tipo, você consegue... Um trabalho num dia, aí no outro você não tem, aí no outro dia você tem, é bem casual mesmo, né? Aí eu consegui um trabalho para um dia fazendo mudança. E aí eu falei, beleza, deve ser o quê? 4, 5 horas. Enfim, fui para esse trabalho, o trabalho, sei lá, demorou 12 horas. E nisso daí, já acabou o trabalho 9 horas da noite, 10 horas da noite. Não tinha mais bateria no telefone, então não tinha o GPS, não conhecia muito a cidade. O que eu fiz? Só peguei o ônibus, eu lembrava do número que eu tinha ido, eu falei, vou pegar agora o sentido contrário e vou pegar o ônibus. E aí eu lembro que estava indo em direção para o trabalho, eu falei, passei por esse caminho, e chegou um momento que eu não conhecia mais nada, assim. E as ruas de Sydney são bem escuras à noite. E aí eu pensei, falei, Eu em casa já desesperada, né? Cadê esse menino? E tava quase ligando para a polícia, porque eu não conseguia falar com ele, não tinha com quem falar, e eu sabia que ele não falava inglês, não sabia o que fazer. E aí o que aconteceu? Tudo escuro, eu lembro que o ônibus indo cada vez para as ruas mais escuras. Aí eu fiquei desesperado, apertei o botão lá, desci do ônibus. E quando eu desci do ônibus eu falei, cara, comecei só a orar, Deus, me leva para casa.
eu não quero dormir na rua. Esse era o pensamento, tipo, que vinha na minha cabeça. Eu não quero dormir na rua, eu não quero dormir na rua. Porque eu não sabia falar, tipo, tô perdido, eu não sabia falar endereço, eu não sabia falar quero ir para casa, não sabia falar nada. Só que eu lembro que eu vi umas luzes bem distantes, assim, porque tudo escuro e parecia ser de comércio. Deixa eu falar aqui uma coisa, só uma lembrança, gente. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, dá o seu like, comenta aí embaixo e vamos lá. E aí eu vi aquelas luzes e falei, vou pra lá, pra onde tem iluminação, né? E aí quando eu tava andando, eu fui andando em direção lá à iluminação e daqui a pouco quando eu cheguei lá, parece mentira, era exatamente a rua da minha casa. É Deus, não é mentira não, é Deus mesmo que faz isso, né? Então eu fiquei super feliz, só que ao mesmo tempo isso me traumatizou, porque depois disso eu não queria mais sair de casa, eu só saía se ela estivesse, eu tinha medo de acontecer a mesma coisa, então eu fiquei dependente dela o tempo todo. Na verdade eu fiquei meio depressivo, eu perdi em 3 meses 9 quilos, tipo, tava em casa, sabe, e perdi 9 quilos, foi mais por esse trauma que eu passei. Foi muito difícil, né, pra mim também, porque eu não sabia como lidar com isso, não sabia como fazer para ajudar ele nessa questão de inglês e fazer ele sair de casa. Ele não queria sair por nada. Até que eu estava trabalhando no lugar e eu vi que estava tendo uma vaga, tinha uma vaga em aberto, aí eu consegui colocar ele nesse mesmo trabalho, né? Isso. Aí pelo menos ele saía de casa, conseguia ver gente. Aí eu vi e falo, cara, eu preciso entrar numa escola de inglês, porque ela era estudante e eu só vinha acompanhando. Então ela já estava estudando, eu falei, cara, eu preciso estudar, só que a gente não tinha muita grana, enfim, eu tive que estudar. E aí quando eu comecei muito no básico, lá no mais básico que tem da escola. E eles estavam me ensinando hora, cumprimentos, tipo essas coisas. E eu lembro que a professora ensinou como responder quando eles falam, how are you, né? E aí ela ensinou a responder, I'm fine, thanks. E aí, pra mim, isso daí era o que eu sempre respondia. Então eu chegava na sala, todo mundo, how are you, how are you, how are you? Falei, I'm fine, thanks, I'm fine, thanks. Até um dia que eu cheguei na sala e praticamente só tinha asiático na minha escola. E aí eles falaram, how old are you? Eu falei, how old? Falei, I'm fine, thanks. Porque pra mim, brother, era super parecido, brother. How are you, how old are you? Pra mim era a mesma coisa. E pra você que não sabia o que era how old are you, era a única possibilidade de resposta, né? Tem isso também. E aí eu só respondi, I'm fine, thanks. E aí eu lembro, esse dia foi engraçado, começou a juntar, cara, os asiáticos todos ao redor de mim, juntou acho que uns 8. Assim, começavam a perguntar, não, how old are you? Aí eu falei, I'm fine, thanks. E ele, não, how old? Eu falei, fine. Eu lembro que eles escreveram no papel, não, how old? Eu falei, não, I'm fine. Era a única coisa que eu sabia falar. E aí eles davam uma risada, eu dava risada sem graça, né? Tava sem gração. E aí depois, uns dias depois, a professora foi ensinar que how old are you é tipo a sua idade. E aí que eu fui aprender. Mas foi um longo processo e depois eu comecei a trabalhar, saí desse trabalho, fui pra obra. A obra foi muito difícil, as pessoas tipo... Eram grossas, né? A pessoa na obra é bem grosseiro. A galera é mais ignorante em relação a tratamento. Não trata tão bem as pessoas. Exatamente. Aí o tratamento já foi mais grosso, então eles me xingavam pra caramba porque eu não entendia. Falava, pega aquilo ali, pega aquilo. Eu não entendia nada, então eles me xingavam bastante. Aí eu falava, como que você entende? Porque os caras aqui, velho, só tem um tipo de xingamento, né? Que eu não vou falar. Foi bem difícil, mas aí eu comecei a ir pegando aos poucos. O linguajar, a escola me deu uma base que eu já conseguia, tipo, pedir era algo que era bem difícil para mim, porque, vamos dar um exemplo, o McDonald's no Brasil, você só vai e pede um número, quero o número 1, quero o número 2, aqui não tem numeração, aqui você tem que pedir um hambúrguer,
E aí eu não sabia nem como pedir, aí eu fui aprendendo isso na escola. Então eu comecei a conseguir me virar. Então me deu uma base boa, 3 meses que eu estudei. E como eu comecei a conseguir tipo, pedir as coisas, responder, saber minha idade, objetos, assim, já comecei a saber melhor. E isso já me ajudou bastante. E aí tudo isso levou um longo processo, mas eu estou contando essa história para falar o que aconteceu alguns dias atrás, que isso me marcou bastante e foi uma experiência assim que foi uma superação. Sim, e é isso que a gente quer trazer, né? Você que está aqui ou então foi para outro lugar e viu que não aprendeu inglês, né, no tempo que você imaginava, está demorando mais, talvez você precise ouvir essa história para te dar um gás, porque ele passou esse tempo todo aí com bastante dificuldade, mas esses dias atrás aconteceu algo que eu achei muito incrível e eu pedi para ele compartilhar. Então, foram 4 anos praticamente nesse processo e a gente foi numa igreja brasileira alguns dias atrás e na igreja tinha um gringo, né, um australiano, e tinha um brasileiro traduzindo para esse australiano, assim, do lado, sentou do lado e estava traduzindo. Só que as filhas do brasileiro começou a querer a atenção dele e ele começou a parar de traduzir para o rapaz. E aí isso começou a me incomodar muito, porque eu queria que o australiano escutasse, né, a palavra. E eu comecei a falar para ela, vai lá, conta lá traduz lá para ele, ele. Aí ela falou assim, eu não, quem está sentindo é você, vai você. E aquilo ali estava me dando uma agonia, eu falava, eu tenho que falar para ele. E aí eu falei, vou tentar. Aí se achando totalmente incapaz, né, de conseguir. Assim, eu achei que eu ia conseguir traduzir, mas, assim, com bastante limitação. E aí eu fui lá e eu pedi pro brasileiro, falei, eu tô aprendendo inglês, posso traduzir para ele e tal, não sei o que, o brasileiro, não, sim, pode. E aí eu comecei a traduzir o culto pro australiano. O culto foi bem longo, acho que tipo 1 hora de culto. Foi até mais, acho que 1h30. E eu consegui assim passar a mensagem. É claro que não com todas as palavras, é claro que com limitação, mas no final eu fiquei bem feliz porque, né, eu falei, desculpa pelo meu inglês e tal. E o australiano falou, não, cara, entendi tudo. Obrigado você por traduzir. E aquilo ali, tipo, me trouxe maior felicidade. Não, e fora que depois o pessoal da igreja tudo veio falar pra ele, caraca, que maneiro, você fala inglês benzão, né? Não sei o que, você traduziu o culto todo. Aí ele, mais ou menos. A gente não conhece, né, tantas pessoas aqui, então as pessoas achavam que ele era expert no inglês. Apenas, tipo... Foi ousado. Né? Apenas fui ousado. E assim, hoje eu já consigo me comunicar bem, sabe? Ali antes de até a gente gravar, fiquei conversando com o australiano ali bastante tempo, porque ele me viu e perguntou o que vocês estão fazendo e tal. E aí comecei a conversar com ele. Então para você, sabe, que tem essa barreira do inglês, que tem isso foi uma história, depois de 4 anos que eu consegui consegui traduzir, sabe? Conseguiu traduzir um culto inteiro que tem, assim... o linguajar de igreja, né, de você ler a Bíblia, essas coisas, é diferente do linguajar do dia a dia. Então você conseguiu ainda traduzir num linguajar bem diferente, num vocabulário bem mais complexo. Então fiquei bem feliz por isso e foi algo assim que eu estou superando a cada dia, ainda tem muito para superar, mas só isso já me deixou muito feliz. Nossa, não foi só isso, né? Então... é isso, eu também tenho bastante, né, tenho minhas dificuldades, mas eu vim pra cá com um pouquinho mais de inglês do que ele e continuo tendo minhas dificuldades. Eu acho que eu não conseguiria traduzir um culto inteiro, de verdade, eu acho que eu não conseguiria. Então, por isso que eu pedi para ele compartilhar essa história aqui com vocês no canal, porque eu achei muito incrível e se puder ajudar pelo menos uma pessoa, motivar uma pessoa que tá que tá triste, tá desanimado, eu já vou ficar muito feliz. E a questão foi que eu não... tive muito tempo em escola, né? Eu aprendi mais na rua, aprendi mais no trabalho, aprendi tudo isso. Então, se eu conseguir, você com certeza vai conseguir também. E uma coisa que eu queria deixar também é para você ter paciência com o seu processo, sabe? Às vezes a gente quer aprender tudo de uma hora para outra, acha que, né, que tá com dificuldade ali, você nunca vai conseguir. Não é bem assim.
tenha paciência com o seu processo, você tenha mais amor por você, cuide de você, cuide da sua mente, sabe? Não fique se criticando, se botando para baixo o tempo inteiro. Foi um dos períodos que ele estava em depressão, foi muito o que ele fez, se colocando para baixo. E ao longo do tempo ele aprendeu a ter paciência nesse processo e ele está aí conseguindo se comunicar super bem, conseguindo fazer o que ele achava que não conseguiria, talvez. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no canal, tem vários vídeos, a gente vai colocar o vídeo aqui que a gente gravou falando sobre a nossa vinda pra cá, como foi e tudo mais. Vou colocar aqui em cima. E obrigada por assistir. Deixa seu comentário se você tem alguma dúvida, se você quer deixar algum recado. E muito obrigada. See you next time. Tchau.